Olá, tudo bem? Você sabia que fazer um jogo de listras pode transformar completamente o visual de uma peça? Quando você compra um molde, geralmente o fio do molde ele é direcionado para tecidos lisos sem estampa. Mas com um simples ajuste na linha do fio do molde, é possível criar efeitos incríveis em tecidos listrados, destacando detalhes e tornando a peça muito mais interessante. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como analisar cada parte do molde e alterar o fio para fazer o jogo de listras perfeito, sem erros no corte e com o resultado que você imaginou. Então, para fazer o jogo de listras, primeiro dobre o tecido ao meio, alinhando as ourelas. Perceba que nesse tecido as listras estão na horizontal em relação à orelha. E para saber se há necessidade de alterar a direção do fio, você vai posicionar todas as partes do molde sobre o tecido, vai alinhar o fio do molde deixando ele em paralelo com a orelha e vai analisar como as listras estão em relação ao molde. Vai analisar parte por parte. Para a demonstração, eu vou utilizar como referência a imagem do vestido ao lado. Vou começar analisando a frente e as costas do vestido. Observe na imagem que a frente está com as listras na vertical. Mas veja que quando eu posiciono o molde sobre o tecido com o fio em paralelo à orelha, as listras estão na horizontal. Então, para que as listras fiquem na vertical, conforme a imagem, eu preciso girar o molde em um ângulo de 90 graus. Porém, quando eu faço esse giro, o fio do molde não está mais em paralelo à orelha. Então, no molde das costas e no molde da frente, eu vou fazer a alteração do fio. E para alterar o fio, você vai precisar de um esquadro. Vai posicionar uma das retas do esquadro onde forma o ângulo de 90 graus, vai alinhar a régua sobre a linha do molde e vai traçar uma linha em perpendicular. Em seguida, vai alinhar a régua com a linha que foi traçada e vai estender a reta. Agora, quando você posicionar o molde sobre o tecido, a nova linha do fio estará em paralelo com a orelha e as listras estarão na vertical. E a mesma coisa você vai fazer então com o molde da frente. Agora, analisando a manga e o punho. Na imagem, as listras da manga e do punho estão na horizontal. Então, perceba que ao posicionar o molde com o fio original em paralelo à orelha, as listras também estão na horizontal. Então, aqui eu não preciso fazer alteração na linha do fio. Agora, a barra da frente e a barra das costas. Quando eu posiciono os moldes sobre o tecido com o fio original em paralelo à orelha, as listras também estão na vertical, exatamente como na imagem de referência. Então, aqui também eu não preciso alterar a linha do fio. E o bolso? O bolso precisa acompanhar o molde da frente da peça. Na frente, a linha do fio foi alterada, então o bolso também vai ser alterado. Aqui também tem a vista da frente. Essa é uma vista que vai ser costurada na peça e pela imagem de referência ela acompanha as listras da frente da peça. Então, como o fio da frente foi alterado, aqui também o fio vai ser alterado. O martingale. Na peça de referência não tem martingale, né? Mas como a manga está com as listras na horizontal, eu vou fazer um contraste. Eu vou cortar o martingale com as listras na vertical. Agora, a gola e o pé de gola. Usando a imagem como referência, a gola e o pé de gola estão com as listras na horizontal. Então, também preciso alterar o fio. Agora o cinto. Na imagem, o cinto também está com as listras na horizontal. Mas quando eu posiciono o molde sobre o tecido, né, em paralelo com a orelha, as listras estão na vertical. Então, aqui também vou fazer a alteração do fio. E por fim, tem a carcela e o viés da carcela. Aqui você vai fazer uma comparação com a manga. Caso você queira que as listras da carcela e do viés acompanhem as listras da manga, não vai ser necessário fazer alteração do fio. Mas, se você quiser fazer um contraste de listras, aí você faz a alteração do fio.
Aqui eu estou com o molde em tamanho original. Alinho o esquadro com o fio do molde, traço uma reta em perpendicular e estendo o fio do molde. Cris, mas eu não tenho um esquadro. Então você vai utilizar um livro, um quadro ou qualquer objeto com um ângulo de 90 graus. Um outro detalhe, aqui eu estou fazendo toda a marcação com uma canetinha vermelha, mas eu sugiro, que você faça essa marcação a lápis. Dessa forma, se você quiser utilizar o mesmo molde para o corte em um tecido liso, não vai ter confusão da linha do fio. Agora aqui eu vou mostrar um outro exemplo. Nesse tecido, as listras estão na vertical em relação à orelha, mas a análise que você vai fazer é a mesma. Vai posicionar os moldes com o fio original em paralelo à orelha e vai observar. Comparando novamente com a imagem, nesse caso, a frente e as costas já estão com as listras na vertical, então eu não preciso alterar o fio do molde. Já na manga e na barra, as listras estão na vertical, mas eu quero que fiquem na horizontal. Então, nesse caso, eu vou alterar o fio do molde nessas partes. Então, sempre que você quiser fazer um jogo de listras, posicione os moldes com o fio original em paralelo à orelha e analise como estão as listras em relação ao molde. E se não estiverem conforme o desejado, faça a alteração do fio.